Nós deveríamos ter mais tempo aqui para debater no plenário, né? Hoje, assuntos importantes aqui foram ventilados, como a questão da redução da maioridade penal. Eu já tinha uma vez me pronunciado sobre isso e, como professor, eu me pronuncio sempre sobre esse assunto nas salas de aula, porque isso é um assunto que deveria permear toda a sociedade. No Brasil, nós sempre, com todo respeito por aqueles que pensam diferente, a multiplicidade de ideias e de opiniões, ela é fundamental para que a gente chegue a um denominador comum, aquilo que é mais importante. Mas há muito simplismo na análise sobre redução da maioridade penal, porque se a gente parte do princípio de que as pessoas cometem crime quando são menores, porque elas têm certeza da punição, então por que o índice de criminosos não é o mesmo na classe A, B, C, D e E? Então por que também os filhos da classe A, B, C, D e E não se envolvem também com a mesma facilidade em assassinatos, em assaltos, em tráfico de droga e tudo mais? Porque isso está concentrado na parcela mais pobre da sociedade. Então, nós tínhamos que começar a discutir, começando a diagnosticar exatamente quais são as causas da violência. E as causas do aumento da violência, ela pode ser que uma das causas seja uma legislação muito aberta, seja um sistema prisional que não funciona. Então, é muita coisa. Não é simples dessa forma, porque se apenas a previsão de uma punição maior inibisse o crime, então o número daqueles que cometem crimes acima de 18 anos deveria estar caindo, porque aí você teria um comparativo, Você diria assim, olha só, enquanto aumenta a criminalidade por parte daqueles que têm menos de 18 anos, está caindo a criminalidade por parte daqueles que têm acima de 18, porque a punição está funcionando. E isso não está ocorrendo. Então, é um simplismo imenso, porque para muitos políticos, sobretudo lá no Congresso Nacional, a defesa do discurso simplista, ele é mais fácil, porque ele é facilmente entendido pela população. Então, quando eu falo assim, olha gente, a gente vai acabar com a violência se a gente botar mais policial na rua, ou se construir mais presídio, ou então se reduzir a maioridade penal. A maioria da população que tem um baixo nível intelectual e uma baixa capacidade de reflexão, ela entende isso facilmente e toma isso como verdade, porque é muito mais trabalhoso eu tentar fazer um discurso e um debate com a sociedade de tal forma que a gente entenda claramente por que esse país tem tanta violência. Então, à medida que eu falo assim, olha, a violência ela existe porque não tem punição para os menores, então eu escondo o fato de que o Congresso é ineficiente para a criação de projetos que realmente insiram a maior parte da população, que realmente forneçam uma educação de qualidade para todos. Então fica simplista demais e eu me escondo atrás desses problemas também, porque para muitos governantes e para muitos políticos é muito mais fácil fazer o discurso simplista do que você realmente mostrar, olha, graças à minha ineficiência como governo é que a violência é dessa forma, E nós temos na sociedade, assim, quando você faz a comparação com países desenvolvidos, como a Alemanha, esses países, tudo funciona, inclusive a sociedade funciona. E não funciona porque há uma previsão de rigor maior para punir menores, porque o índice de criminalidade é baixo, de cima a baixo. Por quê? Porque a educação funciona, porque as instituições funcionam, porque as leis funcionam. É por isso que esses países, isso tem nada a ver com o fato de ter ou não punição para menores. Quando a gente faz essa comparação, me desculpe, mas essa comparação ela é descabida. Então, e uma outra questão é que quando se fala que não há punição nenhuma para menores no Brasil, isso também não é verdadeiro. A punição prevista, ela existe. Se ela não está sendo executada, isso é uma outra questão. Hoje, no Brasil, 70% aproximadamente das pessoas que vão para a cadeia e saem de lá, elas vão ser reincidentes. Por quê? Porque o sistema prisional brasileiro, ele não recupera absolutamente ninguém. E outra coisa, vamos começar com uma sociedade, então, uma sociedade ordeira, ética, moral,
ela tem que ser ética, moral, verdadeira, não criminosa em todos os níveis. Então hoje, aqui embaixo, eu sou professor, aqui embaixo, quando você entra numa sala de aula para ensinar, e você vai ali permear as suas aulas, né, com questões transversais como a ética, a moral, qual é o exemplo que você cita na sala de aula? De que vale muito a pena ser ético, vale muito a pena ser moral, se tudo que essa criança está vendo é aquilo que vem lá de cima, seja do judiciário, seja do executivo, seja do legislativo, um corporativismo sempre muito grande, as questões sempre vinculadas a atender os interesses de A, B ou C, e nunca de interesse da própria sociedade. Quando a gente vai no Brasil, nós vamos tornando elástico qualquer tipo de norma e qualquer tipo de lei. Então, por exemplo, quando a norma ela existe, a lei existe, ela tem que ser cumprida. Por exemplo, eu sou professor há 30 anos. Então, para mim, é uma coisa assim, se a escola estabelece que 10 horas todos os alunos têm que estar na sala, 10 horas a aula começa e ninguém entra mais, porque está estabelecido. Gostando ou não da norma, ela tem que ser cumprida. Se a norma não for boa, ela tem que ser varrida. A gente pode pegar exemplos aqui dentro desse espaço que é chamado de Casa de Leis. Quantas normas aqui são estabelecidas, inclusive no próprio regimento, e que a gente não cumpre? E qual a relação que isso tem com o aumento de criminalidade no país? Existe ou não existe relação? Porque a sensação que a população tem é que sempre existe a possibilidade de você burlar, seja o jovem, seja o adulto, seja o velho, não interessa quem. Se pegar um exemplo simplista ali no elevador, e não porque eu quero exclusividade, mas por uma questão de dinâmica, está escrito que o elevador, aquele elevador de trás, ele é de uso exclusivo dos deputados e que só pode ser usado se for acompanhado com deputados. E aquilo é usado por quem bem entende, na verdade. Então, assim, nós somos uma sociedade que nós precisamos cumprir normas, cumprir regras e assumir o compromisso junto à juventude desse país. Então não há de se formar jovens nesse país e de reduzir a criminalidade se tudo não funcionar. Não é o aumento ou a diminuição da idade para ser punido que vai resolver ou vai redimir os nossos problemas. E os presídios hoje, todo mundo sabe que eles são universidades do crime. Então agora você vai colocar os adolescentes aí junto com qualquer bandido e tudo vai ficar como está. Isso não vai resultar em absolutamente nada. Então nós temos que parar de ver também as soluções mágicas em projetos pontuais. Então, quando eu falo de segurança pública, eu tenho que falar concomitantemente, junto, em projetos para a educação, projetos da área social, projetos que interligam a comunidade, uma infinidade de coisas. Ou nós vamos estar o tempo inteiro discutindo o sexo dos anjos, ou sempre com um discurso fácil tentando... Não é o seu, Enivaldo? Então, nós não vamos chegar a lugar nenhum.